Olá, boa tarde, bem-vindas e bem-vindos. Em primeiro lugar, obrigado, Denise, por teres aceitado o nosso convite para vir aqui da tua experiência e da experiência do Museu do Ipiranga com as acessibilidades. O meu nome é Hugo Souza, eu sou membro da direção da Acesso Cultura, então vou-me autodescrever, sou um homem branco de 44 anos, tenho cabelos e barba preta, olhos castanhos, estou com os óculos amarelo torrado e tenho vestido uma camisa branca com umas listas verticais pretas e fininhas. Esta conversa com a Denise vai durar cerca de uma hora. Nos primeiros 30, 35 minutos, só eu e a Denise, e depois abrimos a conversa para todas as pessoas que estão connosco hoje poderem participar. Depois, quando chegar a essa altura, eu explico como é que se pode participar, como é que podem sinalizar a vossa vontade de participar e participar. E, bem, antes de começarmos, não é, a apresentar a Denise, e depois a Denise também pode acrescentar as palavras que quiser à apresentação que eu vou fazer. Não sei se vou fazer uma apresentação com a qual a Denise se, Imagino. se reveja, mas sim, vou tentar o meu melhor. Então, a Denise é a educadora responsável pelo projeto de acessibilidade do plano de exposições do Museu do Ipiranga. Ela participa da criação do serviço educativo do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, da reestruturação do Museu Histórico e Pedagógico do Dr. Francisco Blasi e da criação e implantação do Serviço de Atividades Educativas do Museu Paulista da Universidade de São Paulo. Denise, o, quem é o Museu do Ipiranga? Se calhar começamos por aí. Não sei se toda a gente já visitou o museu ou não visitamos. Não sei se toda a gente sabe o que é que o museu faz, em que temáticas Sim, trabalha. tá ótimo. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. Eu me sinto muito honrada. A gente sabe, né, aqui no Brasil, inclusive, a importância, né, de toda a contribuição, né, que vocês dão, né, para as discussões, né, na questão do acesso, da cultura. Então, é uma honra, né, que o museu possa também compartilhar, né, na verdade, fazer uma troca aqui com vocês nesse pouco tempo, né? E eu vou me autodescrever, então, para a gente poder, né, respeitar aí as pessoas. Enfim, eu sou uma mulher de 58 anos, branca, eu tenho os cabelos bem grisalhos, eles estão um pouquinho perto do ombro, né, estão crescendo. Eu uso um par de óculos cor de laranja, e estou com brincos vermelhos, e o meu vestido não dá para ver muito bem, ele é de alça, mas ele tem uma estampa aí, combinando aí esse azul e vermelho, umas estampas meio florais, né? Mas e agradeço novamente. Eu vou falar, então, tenho a responsabilidade aqui de tentar também sintetizar, né? É difícil a gente falar, às vezes, daquilo que a gente está tão imerso, né? Tão envolvido, né? Uhum, E há tanto tempo também, né? Então, para ajudar um pouquinho, pensando que muitas pessoas talvez não conheçam, né, essa região, esse lugar, eu vou tentar ser rápida, mas eu vou me ancorar em algumas imagens. Eu vou tentar, à uhum. medida, descrevê-las também, mas de uma maneira bastante superficial, porque elas só são uma âncora da minha fala mesmo, tá? Então, eu vou aqui. é, eu sou meio devagar com essa coisa, porque a gente usa aqui muito um outro aplicativo, né, outra plataforma. Então, eu estou procurando aqui aonde que eu vou compartilhar, porque eu tinha já achado na hora que a gente estava treinando É cá aqui, embaixo, está onde aqui embaixo. diz compartilhar a tela. Compartilhar tela, achei. Pronto, muito obrigada, Hugo. A distância aí, mas foi. Então, vou abrir aqui, compartilhar. Vocês estão vendo? Está inteira? Tá tudo direitinho? Tá, Abriu? sim, tá, ótimo. Abriu. Então, Sim, aqui rapidamente, é tem. só para que as pessoas entendam que esse edifício está instalado num grande parque, né? Então, aqui essa imagem é uma Uhum, foto aérea desse parque, então ele pode se ver, né, onde está localizado o museu, as áreas de jardim, de bosque, né? E é uma área muito emblemática para o país, porque ela está ligada aos eventos da independência do Brasil. Então, nesta região, na uhum, parte mais baixa, né, aqui do lado nosso direito da imagem, né, a gente tem uma identificação de um monumento que lá está, que é bem próximo a um riachozinho, né? Então, aqui Dom uhum, Pedro teria passado com a sua tropa, né, dado de beber para os cavalos, né? Isso lá nos idos de 1822.
nas tensões da independência do Brasil, né, todas as questões da independência acontecendo, o processo, ele Uhum, proclama a independência, volta para o Rio, onde que ele morava, né, com a família real. Esse lugar era um descampado, mas nasce a ideia, desde poucos anos depois da proclamação, de se construir um uhum, monumento em homenagem a Dom Pedro e à independência do Brasil. Isso só vai acontecer, né, em 63 anos depois. Em 1885, começa a uhum. construção. Deixa eu só fazer andar o negócio aqui para ele. Do edifício, né? Acho que Essa essa. já é uma imagem. Uhum. Passou? É uma Passou. imagem. Passou, né? Obrigada. É uma imagem Sim. mais recente, né? Uma vista feita por drone, né? Do jardim, da área toda Uhum, jardinada. É um jardim francês, que ele é posterior à construção do edifício. Não vou entrar em detalhes para a gente não gastar uhum. tempo. Mas o edifício Sim. com linhas neoclássicas, né? Uns neomaneiristas, algum diz, né? Eclético, né? Enfim, toda Uhum, uma feição de uma arquitetura palaciana, né? Muito comum no final do 19, né? Então, essa uhum, imagem aqui que a gente está vendo é uma foto recente, mas a gente teve um processo, né, uhum, de obras desse edifício, porque ele ficou fechado durante uhum, 9 anos para obras de restauro, modernização, com uma intervenção muito grande. Então, as imagens que eu passei são só imagens da fachada, e aqui a gente tem sim. um desenho arquitetônico, a projeção desse edifício, com as intervenções que seriam feitas nele, de maneira a torná-lo acessível a todos, inclusive sem áreas de trabalho dentro. Então, a grande intervenção também se dá nesse sentido. Antes Uhum, nós convivia acervo e áreas de trabalho, e a intervenção toda tinha, além de ampliar as áreas de recepção, que nós não tínhamos, né, uhum, horas de salas de aula e tudo mais, auditórios, e nessa uhum, intervenção de grande escala, né, eu tenho um texto aqui dizendo projeto arquitetônico, intervenções de grande escala, uhum, a premissa da acessibilidade uhum. permeou tanto naquilo que era a Ok. orientação de como seria o edifício, um edifício do Uhum, 19, as próprias exposições e também as ações educativas e culturais. A última imagem aqui é dele ainda antes do fechamento, né? Desculpa, pós-fechamento, mas ainda antes da obra, então dá para se ver alguns tapumes já, né? As portas estão uhum, fechadas, o nosso espelho uhum, d'água também vazio, e a próxima imagem é mais ou menos do mesmo, já é com a intervenção uhum, começando. Então, a gente tem aqui uma foto também aí de drone, com toda a obra começando a acontecer, dá para ver o nível de intervenção que a gente passou aqui, né? Ele é um museu quando ele foi inaugurado, ele era um museu de história natural. Com uhum, o passar do tempo, com o nome Museu Paulista, mas conhecido como Museu do Ipiranga por estar no bairro do Ipiranga, e com o passar dos anos, essas coleções são sendo transferidas para outros lugares, e ele vai cada vez mais assumindo o seu perfil de um museu de história, uhum, voltado para a cultura material, para história e cultura material. Então, essa é a nossa vocação hoje como um museu universitário, inclusive, porque nós uhum. pertencemos à USP, né? Sim. E E também a, só para as pessoas terem uma ideia da grandeza da intervenção que houve, as obras duraram 9 anos, não é? Não, Foi um. então, isso que é o Não? interessante. 9 anos Ok. é o processo total de fechamento, mas você Ah, imagina que nós tivemos que esvaziar completamente o prédio. Foram uhum, 450 mil itens, mais sim, laboratórios, mais equipes, mais áreas administrativas. Para ok. isso, tivemos que alugar e adequar Uhum, edifícios. Nós temos aí uma quantidade grande. Nossas coleções todas estão organizadas nessas casas especializadas, né? E uhum, aí, e sem contar todos os estudos para entender quais eram as patologias do edifício, para ver uhum, que nível de intervenção, ok. até que, então, isso foi em 2013. Em 2019, as obras, objetivamente falando, as obras, né, se deram início em Começaram. Ah, ok. 2019, começaram. Inclui todo o processo, não é, de Todo o preparação. processo, isso, Sim, todo o processo, né? A sim. gente continuou funcionando, trabalhando muito, preparando as coleções, nós, o Uhum, educativo, continuamos numa uma face intensa com o público, porque a gente tenta também quebrar essa ideia de que o museu fecha e não tem educativo, né? sim, Não, o claro. museu fecha, a gente trabalha muito, né? Com outras frentes, Sim. porque a gente mobiliza as exposições quando temos Uhum, exposições. Mas
Quando não temos, nós temos nossa reserva técnica, a gente tem um conhecimento gerado a partir de Uhum, parcerias, enfim, uma série de coisas, né? Que a sim. gente faz aí. Denise, quando estava a preparar a conversa contigo, encontrei, tive a ler algumas entrevistas online, que estavam online sobre a intervenção na acessibilidade e a intervenção Sim, no museu, e há aqui algumas frases que me despertaram curiosidade e eu gostava de tá lançá-las bom. aqui como mote para falarmos um pouco. E então vou ler. Pronto, uma em que alguém diz numa entrevista que o grande propósito para promover a coexistência das experiências partindo das Uhum, diferenças, não é? Ou seja, falando uhum, na intervenção que houve nas acessibilidades. Depois, uhum, outra citação é é quando alguém diz foi construído um projeto de diversidade na instituição, em que a convivência entre corpos distintos é um aspecto central. E uhum, depois ainda outra citação em que se diz não deve existir nenhum tipo de hierarquia entre os diferentes tipos de comunicação. São todas igualmente relevantes. Por isso, a uhum, modernização do museu não trata as diferentes linguagens utilizadas pelas pessoas com deficiência como subalternas ou como inferiores. E eu uhum. achei, pronto, quando li isto, achei muito interessante e isto levou-me a pensar, ok, então o que é que mudou na forma como o museu aborda a acessibilidade do ano, não é? O que é que mudou da forma como era para a forma como é agora? Não é? Esta Uhum. oportunidade que vocês tiveram de fazer esta intervenção de fundo, de pensar as exposições de uma outra forma, a comunicação com vários públicos. Fala um pouquinho Sim, disto, tá bom. por favor. Olha, eu acho que a gente pode partir da própria Uhum, definição que a instituição tem assumido nas últimas décadas de museu, né? Então, uhum, um diretor que aqui esteve propunha, né, que é óbvio, a gente tem a definição do uhum, ícone que também, né, nos orienta, uhum, mas assim, ele traz essa provocação de que existem uma série de ações de curadoria que se dão em torno do acervo. Essas uhum, ações de curadoria, elas têm que se dar de uma maneira orgânica e solidária. E quando ele explicita o que são essas ações de curadoria, ele coloca no mesmo patamar, né, então, a guarda, a conservação, a restauração e que ele chama de uhum, socialização. Então, tudo isso acontece em torno do acervo. Então, espera-se que uma equipe científica trabalhe né, com essa percepção. Somado a uhum, isso, com o passar do tempo, é óbvio, a gente vai aprendendo, a gente vai vendo experiência de outros colegas, de outras instituições, uhum, né? A gente ninguém constrói nada, né, tudo, né, as coisas do nada, né? A gente vai aprendendo e a própria vivência dentro do museu uhum, e dos problemas que a gente enfrentava, nós tínhamos um problema grave que a gente não tinha elevador. A sala, uhum, né, o Salão Nobre, que é onde está uhum, uma das telas mais emblemáticas do museu, não tinha uhum, acesso, porque não tínhamos. Então, fazer uma adaptação quando a gente começou a discutir isso, a gente já tinha algumas experiências dentro do museu, como, por exemplo, o início da nossa reserva técnica didática, tentando alargar de que ela sempre tinha que o objeto como uma síntese, uma proposição de discussão onde uhum, todos pudessem discutir a partir dele. Então, uhum. quando a gente começou com essa possibilidade, a gente tentou fugir, ou melhor dizendo, né? A gente buscou não cumprir só a norma, né? No sentido assim, olha, tem uma norma técnica, tem uma lei brasileira de inclusão, e a gente tem que Uhum, estar só para dizer que a gente cumprir, né? Vamos pensar para uma pessoa, né? Vamos pensar para o nosso uhum, público e depois a gente adapta para as pessoas com uhum, deficiência. Então, o nosso desafio que a gente se colocou e que daí é interessante dizer, isso foi uma força que o educativo trouxe e que passou a ser disseminada entre todos os curadores. Então, nós do uhum, educativo participamos, eu e a Isabela, que é a minha colega aqui, e algumas pessoas que foram contratadas para o projeto, participamos desde as primeiras discussões, tanto uhum, contribuindo com as discussões das adaptações arquitetônicas, naquilo que nos cabia, é lógico, né? Fazendo alertas, como, por exemplo, não tinha sido previsto o piso podotátil, né? Então, a gente, desde esse tipo de reflexão que a gente trazia, e desde a uhum, solução de como a expografia ia se dar. Então, eu acho que quando a gente fala de hierarquização de corpos, eu acho que a gente tem que pensar a própria instituição. Para a gente
pensar que a gente quer fazer uma exposição em que a gente busque, né? Não é dizer que a gente consiga, né, Uhum. 100%, né, está tudo sanado, né? Vamos também ficar com uma fala arrogante aqui. Lógico que tem Sim. coisas a aprimorar, coisas para ver, coisas para rever, enfim, mas assim, a ideia era, já que nós vamos reabrir, já que a gente tem a oportunidade de Uhum. estar com o prédio todinho vazio, exceto numa exposição que é tombada, e a gente ali só fez intervenções, eu vou até mostrar uma imagem depois, mas a Uhum. gente partiu dessa discussão. Então, talvez a próxima imagem, talvez até seja essa, para mim é muito emblemática, né? A gente estava Uhum. em plena pandemia, a maior parte das nossas discussões online, aqui já era uma fase de relativização, onde a gente, pequenos Uhum. grupos, podiam, com todos vocês estão vendo aí, né, todos os cuidados, a gente tem nessa imagem, né? Somos 4 pessoas aí, tá a diretora do museu, aqui o museógrafo na Uhum. época, a arquiteta que foi contratada para fazer os desenhos. Eu estou tirando a foto, não, é outro, um fotógrafo mesmo, mas nesse dia tem várias caixas ali no fundo que já eram do educativo e objetos Uhum. sobre as mesas que eram protótipos. Então, isso aqui é uma discussão do protótipo, né? Depois que a gente conversou, discutiu, Uhum. fez queda de braço, né? E definiu como seria o partido expográfico, e é nessa linha Uhum. curatorial, o que é muito forte, Hugo, é assim, a gente não queria criar uma para-exposição. A gente queria que as Eu pessoas ando. tivessem a sensação, não sei se não é muito Uhum. feliz esse termo, mas eu uso, mas assim, a gente queria que as pessoas tivessem essa sensação de que, como se nós tivéssemos aberto a vitrine, colocado coisas em cima da mesa ou no nicho para discutir em justapostas mesmo, colocadas em é, integradas, palavra melhor dizendo, né? E tanto Uhum. é que a gente tem objetos que estão postos como táteis e que você não tem, ele está tratando o tema ali, né? Então, eu vou começar, Uhum. não sei se é a hora ainda, depois eu Sim. posso mostrar algumas imagens, mas a ideia principal é que uma vez que a premissa da acessibilidade devia perpassar tudo, Uhum. então, Uhum. nas discussões, e a gente criar, então, o máximo que a gente conseguisse, com o que a gente tinha nesse momento, uma integração, e aí você falou também de hierarquias, né, dos textos e tudo, eu também depois separei Sim. aí um exemplo de como a gente trabalhou a questão dos textos, se Uhum. você quiser, Sim. a gente avança, depois eu mostro. Ok. Diz só uma coisa, só Pois estava não. aqui a pensar, mas talvez as imagens que vais mostrar a seguir te permitam também ilustrar isso, não é? Ou seja, durante esse processo em que vocês estavam a pensar a exposição e em Sim. que havia, ou seja, eu sei que também vocês fizeram uma auscultação grande a Ah, vários sim, 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 grupos de sim, pessoas, não é? Acho que depois sim. podes também falar um pouquinho disso. Ah, sim, Também foi importante, ou seja, vocês não tiveram a pensar dentro do museu, foram a vir fora, não é? Para trazer sim, esse conhecimento para dentro, sim, das várias necessidades de diferentes pessoas, sim, pronto, de tudo o que era preciso, estarem conscientes para poder fazer essa ideia. Gostei muito do que tu disseste, não é? Que havia a ideia de não fazer uma para-exposição, não era haver uma exposição para as pessoas sem deficiência e depois uma para-exposição para as pessoas que só podiam usufruir da exposição através dos recursos de sim, acessibilidade, era como se houvesse uma exposição quase sim, lateral para elas que acompanhava a exposição principal, não é? sim, sim. Eu acho essa É, ideia. é. Até Gosto porque muito do termo os da recursos, para-exposição. até Sim, porque diz, essa era diz. outra questão, os recursos táteis Uhum. eram para todos, e todas e Sim. todes, né? A ideia não era Uhum. também, né, era dar essa possibilidade dessa Uhum. aproximação. Em relação às escutas, acho que foi bem importante o seu lembrete, essa era uma vontade nossa também do educativo, que a curadoria abraçou. Uhum. Nós Uhum. era para ser presencial, grupos, muito mais Uhum. grupos, mesmo assim, Uhum. por online, adaptado. A Uhum. gente ouviu 20 diferentes grupos, foram um número bem grande de pessoas, quase 400, se eu não me engano, pessoas. E aí os grupos eram Uhum. distintos. Nós tínhamos desde professores, guias de turismo, né? É, pessoas, por exemplo, do movimento
de grafite, né? Então, grafiteiros, a Uhum. gente teve também pessoas com deficiência, daí autistas, cegos, e para os cegos a gente foi Uhum. uma operação bem interessante, foi um dos últimos grupos, então também já estava um pouco mais relaxado, mas a gente montou os kits, mandou o kit para casa, né, da pessoa para Uhum. ela tocar e discutir conosco que tipo de material ela percebia, né? A gente tinha uma com audiodescrição e tudo mais, né? Uhum. Mas assim, a gente ouviu inclusive grupos assim do tipo monarquistas, entendeu? A ideia não foi ficar só Ok. num nicho que tivesse, vamos dizer assim, mais propenso a acatar nossas propostas. Então, a ideia era de, Ok. primeiro, sondar essas expectativas, o que que eles entendiam do museu, o Uhum. que que eles esperavam, e a gente ia Uhum. selecionando das 11 exposições, porque são 46 salas, 11 exposições, a gente Uhum. escolhia duas para mobilizar uma discussão a partir do que tinha dado. E é interessante isso, porque no caso do grupo LGBTQIA+, Uhum. nós tivemos uma intervenção, eles foram chamados uma segunda vez, tinha Uhum. uma apresentação multimídia que eles contribuíram, eles Uhum. viram o multimídia. A gente não foi muito além disso, justamente por conta desse tempo, a gente tinha um cronômetro, né, tic-tac na nossa, que era o bicentenário, então a Sim. gente trocou a roda da carroça com a carroça andando e carregando pessoas em cima também, né? Não foi só. Sim. Mas foi muito. É uma experiência que a gente tem, inclusive, um relato, né? A gente já Sim. sobre ela, porque Uhum. e o que eu acho legal também dessas escutas, só esse parênteses, foi assim. Sim. Para fazer isso, nós participamos muito de perto, mas foi uma empresa especializada em facilitação de processos, em Uhum. escutas, para justamente não contaminar, né? Para a gente Sim. não estar lá e a pessoa está muito à vontade, então, de Sim. autista, de surdo, de monarquistas, como eu falei, conservadores, né? Grupos, enfim, Uhum. né? Diferentes grupos sociais, Com posições até, com visões até composições díspares, sim, antagónicas, não é? sim, Sim, sim. antagônicas, né? É óbvio que a gente não tinha nem isso tem um grande material, inclusive, para todas as Uhum. ações que o museu vai começar, isso talvez é um outro assunto, mas a levar Uhum. a cabo agora nessa outra fase, né? A gente tinha essa questão, a gente Sim. precisava abrir o museu, né? Abrir com Uhum. condições de receber e a obra nessa envergadura, com todos os desafios que a gente fez, né? Porque só de táteis são mais ou menos 350 táteis, né? Sim. Então, se Então, calhar vamos mostrar um avançamos para pouquinho, né? para ilustrar e também, ou seja, Tá, eu tinha aqui uma pergunta, mas só para também não atrasar tá bom. Eu vou só eu vou vermos. tentar ser Sim. bem rápida. Aqui, o conjunto de imagens, eu vou pedir desculpa aqui para. Não vou descrever com detalhes, né? Mas assim, a gente tem louça, tem um brinquedo aqui que é uma locomotiva, uma xícara bigodeira, um abridor de latas, uma jarra, liquidificador, uma foto, né, uma área aqui de São Paulo. Isso, do acervo original, nós Uhum. tínhamos um acervo educativo, já, com obras, isso eu acho que é importante também a gente dizer, chegou um certo Uhum. ponto, né, a instituição entendeu que nós podíamos adquirir também objetos semelhantes aos do acervo, que não para formar uma reserva técnica didática mesmo e não Uhum. trabalhar só com réplicas, com cópias ou com. Por quê? Porque nós lidamos com uma temporalidade que nos favorece isso. A gente tem muito disso para vendendo nas feirinhas, né? Uhum. Então a gente não está ferindo aí a ética, né, de abrir nossos acervos que têm que ser preservados e Sim. colocar para o toque, né? Não, a gente adquiriu para esta finalidade. Então aqui também tem uma Uhum. profusão, ferramentas, objetos de casa, pinico, cortador de cabelo, leque, enfim, mas profusão que é nossa da nossa reserva, tem muito mais, né? A gente tem Uhum. uns quase 800 itens. E aí, o que acontece é o seguinte: desta reserva técnica e didática, a gente pensava esse conjunto de recursos que iriam para as exposições, mas que as exposições também deveriam ser construídas de uma maneira mais dialógica, né? Elas deveriam tentar, pelo menos, vencer essa barreira, né? E se Uhum. apresentar. Então, essa imagem aqui é da sala de abertura, e por que eu selecionei essa imagem também? Por conta para a exposição, né? É uma sala de abertura que tenta apresentar as exposições no vídeo wall, Uhum. né? Então vai aparecendo na parede as imagens, mas quem apresenta é uma pessoa surda, né? E o áudio está vazando, né, no teto, mas quem dialoga com esse visitante, e aí eu brinco assim,
né? Não é numa figurinha pequenininha como se fosse um gnomo, que é também muitas vezes a gente vê a maneira, eu fiz Uhum. acessibilidade, eu coloquei Libras, você mal consegue enxergar o intérprete, e imagina a pessoa surda tendo que entender a sinalização e compreender a narrativa visual. Então, eu acho que são pequenas, talvez quem olhe e fala, nossa, mas isso, né, que novidade tem nisso, mas é aquela coisa da gente ensinar também o público na convivência, né? Sim, Então, vocês por vão mais que ele não se. está usando ali, ele não está usando Libras, ele está ouvindo, mas quem está o recebendo é a pessoa surda. Eu acho que isso promove, pelo Uhum. menos, a gente espera, né? E algumas pessoas têm relatado isso. Puxa, que interessante, né? Olha como, né, a gente parece que se envolve de uma outra forma com essa Uhum. realidade. Sim. E diz-me Outra só uma coisa, coisa, pois rapidamente, não. desculpa. Qual é o feedback que têm tido das pessoas surdas? A experiência que elas têm relatado Então, alguma coisa? a gente tem enfrentado ainda uma questão, nós estamos compondo a nossa equipe, né, de Uhum. educadores. Em Sim. geral, sou eu que faço as mediações Uhum. com grupos de pessoas com deficiência. Em todas as vezes em que houve a mediação de grupos com pessoas surdas, eu não sou, Uhum. infelizmente, eu conheço pouquinho só de livros, eu não sou intérprete, né? A gente Uhum. se ancora no intérprete, em geral, gostam muito, especialmente dessa situação em que, por exemplo, aqui nessa imagem, eu não sei se o meu cursor aparece, né? Aqui a gente tem Aparece. uma parede com um conjunto, né, de coisas, de ofertas, né? Então, a gente tem o vídeo com a intérprete do lado, Uhum. a intérprete está sempre junto com o português, né, com a narração, né? Mesmo Uhum. quando não há narração mesmo, de alguém narrando, tem um Uhum. intérprete Ele não sinalizando desaparece. além da legenda, ela não desaparece. Né? Uhum. E a gente tem o objeto tátil, aqui nesse caso, uma exposição sobre falando sobre catalogação de moedas, então a gente Uhum. ampliou moedas, fundiu moedas em grandonas, Uhum. deixou elas grandonas para evidenciar esses detalhes. E aqui está tudo, está mais ou menos articulado. Eu trouxe essa mesa quase como uma síntese, esse painel aqui, porque aqui a gente tem tátil, a gente tem o vídeo, a gente tem os Uhum. fones aqui penduradinhos aqui para descrição, né, para ouvir a Uhum. audiodescrição. Está tudo acontecendo aqui junto, né? O Tem texto, a hierarquia, não é? narrativa tem hierarquia. Ao lado aqui, né, tem a outra, na outra imagem que a gente tem, são as moedas, a gente fatiou a moeda para deixar ela bem grandona mesmo e para a gente Uhum. poder ver o verso e o anverso, e fez a mesma coisa com a medalha, né? Uhum. Aqui tem o exemplo do texto que eu falei para você. Uma das coisas também que a gente tentou fazer, a gente foi. Então, assim, em termos de textos, a gente pode dizer que a Uhum. gente tem três conjuntos. Um conjunto que é exclusivamente do educativo, e eu trouxe um exemplo desse, em cima da planta tátil, então a gente tem uma imagem aqui, onde a gente tem um nicho, então o piso tátil leva até essa planta, que é a planta da sala, Uhum. todas as salas têm a planta. Logo acima é um texto em escrita facilitada, vamos assim dizer, né? Uhum. Então, esta sala apresenta sempre períodos curtos, sujeito, verbo, predicado, né? E Uhum. poucas informações daquilo que é o Uhum. essencial da sala está dado nesse texto aqui. Essa sala representa uma linha do tempo com imagens de esculturas e pinturas de história. É isso, né? Essas esculturas, e Uhum. aí sempre tem uma coisa, você encontrará também Uhum. livros, né? Você poderá, né, Uhum. conhecer mais sobre. Sempre foi uma tentativa. Voltando para a sua pergunta, né? Sim, isso, e esta O boa, só tanto. acrescentando uma coisa, esta boa prática da linguagem simples, como se diz no Brasil, ou da É, linguagem clara, como se chama em Portugal, que é sim. uma ideia, uma frase, não é? Isso, uma ideia e uma Não ter frase. uma, Uma ideia e uma frase. Isso. não ter uma frase com Não. 20, com três ideias ou quatro, E com não é? Só, subjetivações, com apostos, com, né, tentar sim. trabalhar assim. Então, de um lado, esse é do educativo, a gente que, a partir, né, da Uhum. curadoria, às vezes a gente devolvia para o curador, porque como a gente simplificava bastante a ideia, no sentido, a gente queria sempre ficar com a essência. Então, ele só ia Uhum. dizer, então talvez não fala pintura, fala isso, mas era mais, o pitaco dele era ali naquele pontual. Ao mesmo tempo, nós lemos todos os textos curatoriais e fizemos Uhum. propostas em todos os textos curatoriais. Então, aquele E texto como é que que foi esse você. diálogo com os curadores? Olha, eu Foi. vou falar uma coisa para você. Já faz um tempo que a gente tem tentado fazer Uhum. isso, né? E eu vou dizer que com a maioria deles, né, com alguns foi muito fácil, porque já estavam tentando.
fazer essa escrita, né? E Uhum. outros foi a primeira vez, até porque era a primeira vez que estavam envolvidos com as exposições do museu, né? Porque são Uhum. mais recentes no museu. E aí eu sinto assim que a gente não tinha talvez um fôlego para fazer novos repasses. Então, eles construíam o texto, mandavam para a gente fazia sugestões, voltava para eles, daí ia para inclusive uma revisora de português. Às vezes ela Uhum. metia a colher e a gente dizia, não, ficou pior. Então, então, alguns a gente teve tempo e fôlego para mergulhar mais e propor mais. Uhum. Outros nem tanto, mas a gente fez como uma cartilinha assim para eles de sugestões. Olha, Sim, tenta fazer isso que você falou, né? Essa coisa do sujeito, verbo e predicado, frases sim. curtas, mas ideias, uma ideia Manual de de cada boas vez. práticas, não é? Vocês Nós eram. elaboramos um manual de boas práticas interno, né? Uhum. E boa parte deles, assim, a gente não teve grandes dificuldades. É óbvio que quando você anda pelo museu Sim, inteiro, com a quantidade de texto, você viu quanto tem sim. ainda o peso acadêmico. Não vamos aqui né? Ainda tem textos muito mais longos do que eu acho que seriam necessários. A gente também ainda tem que Uhum. praticar um repasse, mas eu acho que a gente avançou bastante. Pelo menos é o que a gente tem. Aí é óbvio. Tudo depende com quem a gente está conversando. E por isso eu volto na questão do surdo, porque o que aconteceu de interessante o Uhum. quanto também os surdos, nesse processo dos textos mais curtos, porque do lado, acho que eu vou mudar, porque eu acho que aqui é um texto longo, que eu não vou ler aqui para vocês, porque Uhum. não faz sentido, mas é aquele seu texto, das salas do Ah, museu à nossa memória. Mas esse é um texto de curadoria, então, ele ainda tem alguns períodos um pouquinho mais longos, mas uma ideia uhum. só. Como as pinturas que estão Sim, exibidas nos museus passam a ser conhecidas pelas pessoas que nunca visitaram, é uma ideia só, ele está fazendo uma pergunta. Essa ideia sim. E também dá a de resposta a trabalhar seguir, e não é? dar a resposta logo em seguida. Os livros didáticos ilustrados Uhum. são uma forma. Então, Sim. se a pessoa desiste de ler, e também nessa coisa da hierarquia, se por acaso Uhum. ela abandona, as ideias essenciais elas estão dadas logo nos 3 primeiros parágrafos, né? Sim, Então, sim, sim, alguns exemplos foram realmente bem sim. sucedidos. E aí, Denise, a Maria escreveu aqui no chat. nós estamos estourando o tempo, não é isso? Então, vou mostrar só essa, É, pronto. esta conversa merecia 2 horas, não é? Porque há tanto Não, para mas tudo falar. bem, ó, eu acho Não, que só mas sim, fica a gente sim. Mas olhar, né, essas mostra um imagens. pouco Pode. aqui as imagens e explica um Tá, vamos pouco molhar. Então, assim, o que estamos a e é para um ver. pouco para mostrar a diversidade. A gente foi atrás Sim. também de diferentes tipos de artistas, artesãos. Não ficamos só numa chave de materialidade ou só Uhum, resina, né? Então, misturando tanto objeto antigo como objeto novo, mandamos fazer aqui tem um uhum, sapato, né? Decompusemos o sapato para entender o processo, né? Então, tem uma mesa uhum, lá que imagens visutáteis, que são fotos que ganham uma textura, né? A moeda que já tinha uhum, aparecido lá, uhum. réplicas em miniatura de detalhes arquitetônicos, né? Maquetes, né? Dioramas, né? Vamos lá, mais um. Opa, essa está terminando, só falta mais uma depois dessa. Sim. Aqui, eu gosto um pouquinho dessa daqui, ops, essa. Uhum, Porque essa mostra uma sala que a gente criou também de intervenções, a pessoa pode sentar, dizer o que ela doaria para o museu, e na sala tem uhum, material tátil, ela fala do caminho dessa peça, e essa foto em perspectiva tenta mostrar também essa sinergia, né, de que há sempre uhum, um direcionamento desse visitante, né? Esse é um aspecto dentro da sala, né, que tem uhum. um painel para que seja tocado. E aí, vou mostrar aqui essa última mesmo. Essa é a foto do A outra, Salão Nobre. Você quer que eu a volte essa? anterior, A certo. anterior é o Bandeirante. Então, Então, esse é um essa exercício de aqui. leitura de imagem. Essa. É isso que eu ia falar. No caso dos autistas, por exemplo, eu andei recebendo vários grupos de autistas. E Uhum, autistas, dois dos grupos, né, autistas adultos, um deles, um desses grupos que foi ouvido na primeira fase, eles fizeram questão de destacar para mim, assim, o quanto ver, tocar, né, e entender o processo, eles gostaram muito dessa escolha, né? Então, você tem o quadro na uhum, parede, você tem o quadro em miniatura, você tem ele detalhe, e aqui essa imagem que a gente tem é um esforço de dizer que a imagem do bandeirante é construída, então a gente tira todos os elementos que dão identidade para ele, segundo a ótica deste diretor que aqui estava, e dos pintores, que é o chapéu, o uhum, gibão, que é essa couracinha, a bota e uma arma. Então, em geral, essas imagens de bandeirantes, quando eles estão representados, esses elementos uhum, visuais é que dão essa identidade. E, por fim, o nosso desafio do Salão Nobre, né?
a sala onde está a tela de Independência ou Morte, que é uma das mais emblemáticas obras, foi fazer uma inserção também em diálogo. Então, aqui eu trouxe essa imagem por conta do piso tátil, né? Então, o piso tátil leva até o lugar onde está a planta do outro lado, ele toca, daí ele tem o segmento que ele caminha, né? Uhum. E vai, e aí nós temos também o audioguia. Então, ou ele está numa visita orientada por alguém, ou ele tem um audioguia com Uhum. audiodescrição e libras, e com o roteiro, né? Então, aqui, só para finalizar, em frente à tela, a gente tem um alto relevo da tela e um partido que a gente adotou é uma tela de grande dimensão com uma cena complexa. Então, a gente identifica os grupos e depois a gente faz zooms táteis desses grupos para que possa favorecer um pouco mais o toque. Uhum. Ufa, E eu achei muito interessante os táteis serem todos com a reprodução da concordo. cor, porque às vezes eu vejo táteis que são só branco, Então, não é? Uma resina branca, e estes é, táteis eu acho que até, pronto, para quem não precisa de usar o tátil como recurso de acessibilidade é sim. super interessante. Pensando nas pessoas com baixa visão e Uhum, pensando também que no caso, né, eu acho assim, né, a gente tem que começar a caminhar nesse esforço de que os corpos nós habitamos corpos diferentes, né? Nossos uhum, corpos são diferentes e a maneira como a gente se relaciona com o mundo é diferente e a maneira como a gente tem o mundo se oferece, né, e oferece barreiras muitas vezes, a gente tem que tentar sim, eliminar. E aqui é esse exercício da partilha. A hora que eu estou aqui, se eu tenho um cego do lado, né, conversando uhum, comigo, né, e essa coisa da cor veio dos próprios cegos, viu? A gente uhum, tinha também aqui telas em resina de uma cor só, e nessas escutas ao longo dos anos, e nessas escutas uhum, principais, a gente tinha pessoas cegas e com baixa visão nesse grupo. E falou dessa importância, né? Porque o mundo é permeado pela cor, né? Então, assim, é um desafio, ele desgasta mais rápido. Agora a gente está testando uma outra técnica, né? Com um fornecedor. Então, mas é encantador também para criança, né? Eu tinha uma foto aqui de uma criança tocando, mas acho que eu tirei, né? As crianças ficam encantadas, né? E aí o que acaba acontecendo é aquele que enxerga passa a ver melhor a tela grande. Não sei se você entende sim, meu sim, sim, esforço sim. de. Porque ele, Sim, assim, é ele para, quase, ele olha, ele compara, ele fala: Nossa, sim. olha, não tinha visto aquilo, olha aqui a espada, sei lá, o que é que você. Não, Então, revela outros detalhes, não é? Que às vezes. outros detalhes, né? Aqui são duas mãos tocando duas telas diferentes aqui, mas aqui tem uma criança com a mão e justamente tocando a tela Independência ou Morte. Bom, Muito acho bem. que, né, até para estourei o tempo aí, mas não tinha Não, muito. não, foi. Era mesmo para estourar, porque há tanto para falar. Vou parar de compartilhar, pode ser? Assim Sim, a gente sim, volta para. sim. Eu penso que agora podemos abrir a conversa. Então, acho que toda a gente pode ligar a câmera e depois, quem quiser falar, pode ligar o microfone. Para não sermos todos ao mesmo tempo. Se houver muitas pessoas a querer falar, para não se tornar um coro de vozes, se calhar tentem levantar a mão, a virtual ou a real, e eu passo a palavra. Ou então, se não quiserem falar, podem escrever no chat e, e nós podemos ver também. Obrigada, gente. Desculpa, acho que eu alonguei um pouquinho, né, Maria? Mas Acho que não é estou a aquilo que ver eu mãos falo, é no ar. difícil. Alguém, não, não sei se estou. Foi Acho que não estou a maravilhoso, ver. Denise, obrigada. E antes, sim, a Denise já levantou a mão, dizer que adorei a Ah, expressão que usaste no início, que não queriam criar uma para-exposição. sim, Adorei, obrigada. sim, sim, sim. Foi até uma expressão que a Denise já tinha. Tínhamos falado, ou seja, nós tínhamos uma É, conversa prévia, ela já tinha dito, eu fiquei logo a pensar, não, isso é tão bom, vamos falar dessa, eu adorei a expressão. é. A Denise Paulini tem a mão no ar, liga o micro, Denise, força. Aqui. Bom, primeiro, muito obrigada, um super parabéns pelo trabalho Obrigada. primoroso e é incrível, emocionante acompanhar, enfim, a coerência, né, desse trabalho. A minha questão, Denise, é uma questão, enfim, um pouco egoísta no sentido que é um tema
bastante específico que me interessa a minha investigação e a minha também atuação profissional na área de museus e educativo. Antes de fazer a pergunta, eu faço a ressalva aqui. Eu entendo que existem questões que você não pode entrar nesses assuntos porque vão entrar em terrenos de sigilo com a instituição, ok? Então, entendo completamente, mas dentro do que você possa partilhar, a minha questão é a seguinte: me interessa muito essas relações de poder entre a instituição museu e os serviços, os departamentos de educação. Uhum. E como os departamentos de educação conseguem ou não conseguem ampliar esses espaços de poder e ampliar o terreno de conversa. Então, logo no início você falou bastante disso, e eu queria que, se você pudesse partilhar um pouco como é que se ganha esse terreno, né, com a instituição, porque é um terreno que, se a gente analisar o histórico dos serviços educativos, aí eu posso falar de São Paulo, não posso falar do Brasil inteiro, mas do que eu conheço longamente de São Paulo e também de Portugal, são sempre relações muito complexas e é muito difícil que os educativos consigam ganhar esse terreno, digamos. Uhum. É isso. Então, Obrigada. olha, Denise, eu acho assim, eu acho que eu tenho, assim, eu entrei aqui para formar o educativo, era uma equipe, né? Só eu tinha de educadora o desafio de você começar um educativo. Eu estou falando isso não para fazer, olha, quando eu olhei para uma instituição desse tamanho, centenária, né, eu não vou mentir para você, né, que num primeiro momento eu venho de uma trajetória do MAI, e lá o MAI de 1980, eu estou falando, eu fiquei lá até 96, então não posso falar de agora, né, mas eu estou falando de lá. Quando eu comecei como educadora, com meus 20 anos, a gente sentava com as docentes do MAI e a gente conversava de igual, né? Era uma coisa, a gente construiu com a Elaine Hirata do zero o nosso educativo ali, em cima de uma experiência que ela tinha tido e tudo mais. Então já havia essa fluidez. Então eu trouxe para cá, quando eu cheguei aqui, eu trouxe esse mesmo espírito. Eu fiquei uns anos fora, porque eu tive problemas de saúde do meu filho, pedi demissão da USP, prestei um outro processo seletivo, entrei aqui de novo. E o que aconteceu, por isso que eu me ancoro um pouco nessa frase, para mim é muito cara essa questão da visão do professor Upiano, porque ele deixou um legado, porque isso influenciou o nosso organograma. Uhum. Então, o organograma funcional, o educativo, não estava fora na difusão cultural, ele está dentro da área científica. Para o Piano, isso era muito claro, não talvez com essa palavra, ou educativo, mas assim, de que aquilo que se diz respeito às relações com os públicos, né, a Uhum. socialização dos acervos e do conhecimento, que é isso que ele fala na definição dele, ela tem que estar ali e todo mundo, eu reforço essa coisa, nem sempre orgânico, nem sempre solidário, né? Ele fala orgânico e solidariamente. Não é que não temos embates, não é que não temos quedas de braço, não é que não temos visões divergentes, temos, e tivemos muitas. Mas o que eu acho é que houve uma compreensão por parte dos curadores, que em última instância são docentes da Universidade de São Paulo, né? De que se fazer museu é fazer em conjunto, né? É fazer com. Então, eles detêm, sim, as suas áreas de conhecimento, sua especialização, né? Então, o coração de uma exposição, em termos do discurso curatorial, é óbvio que está com ele. Mas eu acho que eles começam a ver o quanto eles ganham também nessa possibilidade de trazer o seu conhecimento a público, nesse diálogo com essas diferentes equipes, né? Seja com a conservação, seja com... Então, a gente não, felizmente, não foram anos, né, Denise? Também tem que ser isso. Eu também sou um pouco insistente, né? Então, assim, a ideia era, olha, gente, mas e aí, né? Não é, não gosto da palavra, né? Mas é assim, é mostrar para a pessoa que o que você está querendo é realmente contribuir, porque na contribuição, quem ganha, para além do público, né, é o próprio projeto desse docente.
né? Você amplifica, né, muitas vezes, por uma percepção de uma vivência que você tem no cotidiano e que ele não tem. Ele tem, sim, a expertise, então, na hora de selecionar acervos, né, na hora de... É ele, né, que... Mas a gente está ali conversando. Então, por exemplo, os nossos objetos educativos, né, a gente teve autonomia total para algumas coisas, mas outras a gente queria ouvi-los. Quando a gente foi buscar um artesão para fazer a peça em pedra, a gente sentou com o curador e falou, mas escuta, né? É esse aqui que é o melhor, hoje eu tenho chamado, deve ter um nome melhor já, gente, desculpem os educadores, né? Mas assim, ultimamente eu tenho chamado para eles de qual que é o objeto síntese para você? Porque é óbvio que a gente não vai tridimensionalizar ou conseguir fazer tudo tátil, né? Toda a exposição tátil. Então, o que é que melhor sintetiza? Quais são os objetos que você vê que carregam aquilo que é a sua exposição? Então, eu acho que, primeiro que eu acho que tem que haver abertura dos dois lados, e isso a gente não tem como obrigar o outro a se abrir, né? Então, eu acho que é um processo em construção mesmo. Eu acho que é ver, eu acho que a gente mostrar, por exemplo, que muitos dos ganhos, isso vários docentes já fazem aqui no museu, né? De dizer, olha, nós temos uma equipe de educadores, né? Por exemplo, vou dar um exemplo só para fazer justiça à pessoa, mas não é só para dizer que é só ele. O professor Paulo Garcês, por exemplo, várias vezes nas suas falas sobre a exposição, ele faz questão de dizer o quanto ele aprendeu, que ele começou a escrever diferente de tanto, na verdade, sim, de tanto que eu enchi as paciências dele no começo. No começo era meio isso, Paulo, tá difícil, não, vai ficar melhor, as pessoas vão entender mais. Então, e a pessoa vai se deixando aprender, né? Sim, e não achando que a gente está entrando na seara deles. Eu não acho que é pelo embate nesse sentido. Ninguém está entrando na seara de ninguém. O que a gente está Sim, fazendo é sim. uma troca, né? Agora, não é fácil, Denise. Eu sei, a gente sabe de histórias de colegas, né? É, muito tristes, né? De novo, eu digo, a gente teve embates, a gente teve votos vencidos nessa exposição? Sim, mas faz parte. Teve coisas que talvez eu faria diferente? Tem algumas que eles até já sabem, tem algumas que agora na exposição temporária a gente vai fazer diferente. Pô, mas não precisa ter feito lá já? Mas foi o tempo de aprendizado, Sim, né? Foi o sim. tempo de maturação, eu acho que faz parte. Peço desculpas, eu não quero me alongar, mas acho necessário fazer uma ressalva só, Denise, para o público Pois não? português. Ah, tá bom. O MAI que citaste, que você citou, é o Museu de Arqueologia e Etnologia da Ah, Universidade de São desculpe. Paulo. Então, só para destacar que são, tanto o Museu do Ipiranga quanto o MAI são exemplos muito específicos de museus ligados à universidade. Isso, E o MAI é um espaço que abrigou um curso muito importante, uma especialização muito importante em museologia. é verdade. É verdade. Sei lá, isso foi nos anos 2000, por aí. Foi. 2002, 2003, por aí. E a presença do professor Upiano Bezerra de Menezes, também, que você citou, também, né, no museu. Então, de alguma forma, são exemplos especiais, um pouco, eu diria, talvez, como você também citou, um pouco mais abertos, porque é um curador pesquisador, talvez. Mas Sim. eu achei importante fazer essa ressalva, porque Não, ótimo, os dois obrigada. exemplos são mesmo muito particulares. Obrigado. Não, é É, verdade, enfim. não é o comum, não é o comum, não é Uhum. Tá bom, muito verdade. obrigada. Eu que agradeço, imagino. Espero ter respondido a contento, não sei. Então, eu não estou a ver mais mãos no ar, não sei se alguém quer intervir. Não? Pronto. Não se acanhem. Quem não quiser falar, pode escrever no chat. Mas, a Denise. Eu Pois, não. é um virato de Denise. Ah, É Denise, verdade. tudo bom? Eu queria dizer o seu Não tinha... sobrenome, mas estava com medo de errar a ler. É Como é que se lê o seu Grinspun. sobrenome? Do jeito que se Pronto, ok. escreve, Professora, escreve é o professora. jeito que se Obri... lê, é Grinspun. Muito Uma das obrigado. primeiras, dos primeiros trabalhos sobre educação que eu li foi da Denise. Aprendi muito. Sabia, Denise, disso? Obrigada. Então, Denise, eu quero também te parabenizar por esse relato e reforçar a importância que tem o tempo, né? O tempo no trabalho de educação é fundamental. O tempo
da reflexão, o tempo da avaliação, o tempo do diálogo com as pessoas que, teoricamente e tradicionalmente, têm uma posição hierárquica em relação ao setor educativo, né, que são normalmente os curadores. Essas pessoas, tradicionalmente, ao longo dos anos, mantiveram muito apartadas da questão da extroversão e da comunicação, e no caso dos museus universitários, da extensão, né, que eu acho que é uma questão fundamental aí dentro do museu, pelo fato de ser um museu universitário. Acho que essas coisas hoje estão numa outra dimensão, né? Penso que os movimentos todos, né, que, digamos assim, mais subalternos, mais das áreas que se comunicam com os diversos públicos, conseguem tocar muito mais as áreas de curadoria e conseguem também ter um diálogo grande com as direções, o que permite também que se faça um trabalho como esse que vocês conseguiram fazer. Porque isso também parte de uma vontade política, Sim. né? E isso só foi possível porque houve vontade política da instituição, né? Então, isso são processos que levam muitos anos e que eu te parabenizo pela perseverança, né? Por ter ficado, por ter batalhado, por ter conquistado e por hoje poder mostrar isso, né? Como um exemplo. Então, eu não Obrigada. consegui ainda visitar o museu, mas Então assim que eu for a São Paulo, irei te ver. avisa, por favor, para a gente poder conversar, vai ser um prazer, é Tá. verdade. Temos outra mão no ar, a Maria. Está Maria, não fechado. estamos a ouvir. O som está Tinha desligado. duas perguntas rápidas, uma delas acabou de ser colocada no chat pela Lia. Queria saber se conseguiram, se têm mais colegas com deficiência como membros da equipa, Denise. Uhum. Tá. E também queria saber, porque sei que temos pelo menos duas arquitetas conosco aqui, que desafios é que o facto de se tratar de um edifício histórico apresentou para vocês do ponto de vista da acessibilidade física, e se estão satisfeitos com o resultado desse ponto de vista? Estas duas perguntas. Obrigada. Tá bom. A primeira, desculpa, aquela que tem um pouco de se tem pessoas. Então, é assim, Sim. como eu falei, a gente tem uma equipe, a equipe interna é muito pequena, e agora nós temos uma fundação que foi criada para nos ajudar nessa gestão, né, de conseguir aí manejar, inclusive, recursos, e nós vamos entrar num processo de contratação. E a ideia é que essa contratação, que essa equipe seja diversa. A gente tem isso no horizonte e como compromisso, né? De começar a trazer para dentro da nossa equipe, aí dentro daquilo que a gente pode chamar a diversidade mais ampla possível, né? Então, não temos ainda no momento, né? Sou eu, como eu falei, sou eu e Isabela, eu fiquei 12 anos sozinha, a Isabela entrou. Hoje a gente está dentro de uma grande sessão, né? E que ela está, inclusive, coordenando essa sessão, e que envolve a museografia e a ação cultural. E agora começaram a chegar algumas pessoas contratadas. Então, vamos torcer, que esse ano a gente ainda vai ter novidades nesse sentido. Em relação à arquitetura, então, assim, acho que a gente tem que ser. Nós éramos aqui em São Paulo, pode contar assim, com muita tranquilidade, nós éramos um dos campeões de reclamação na Comissão Permanente de Acessibilidade, que é uma questão da prefeitura, porque esse prédio foi feito, né, escadas, não tinha elevador, né? E assim, a gente tinha desafios a responder para a sociedade inteira. Só que quando, né, e a gente teve, inclusive, é, conversas, né, com o Ministério Público e tudo mais, porque já havia, inclusive, essa perspectiva, né, ainda mais com o avanço nas discussões da LBI, né, da lei brasileira, graças à luta das pessoas com deficiência, né, ninguém deu nada de graça, né, foi com muita luta deles,
Mas a gente já estava criando uma sensibilização e isso já era uma pedra dentro do quando foi feito. Tem um nome isso que eu sempre esqueço. Mas é aquela documentação que a gente dá para as empresas que iam se candidatar, porque foi um concurso, nesse plano Aqui descritivo. chama-se caderno de encargos. Não Então, sei. esse descritivo, É. a premissa da acessibilidade plena, ampla, estava dado. Então, a gente já sabia, o básico, né, para todo mundo é rampa e elevador, né? E aí, a gente teve a sorte, aí eu tenho que fazer justiça também, né? O escritório que venceu, né, do H+F, do Eduardo e do Pablo, o primeiro projeto que eles apresentaram já tinha, assim, uma série de intervenções nessa direção. Mas eu estou dizendo, de novo, não é para. Quando eu dou exemplo de que a gente falou, sabe, gente, por favor, não é para dizer, olha, como nós somos maravilhosos. Eu estou querendo mais falar da postura do outro do que da minha. Eu não fiz mais do que a minha obrigação de alertar uma coisa que eu sei, né? Eu sou, né? Eu sou uma educadora, eu tenho que alertar e tenho que compartilhar. O que as pessoas vão fazer com essa informação, eu não vou ter controle sempre, né? Mas o que aconteceu foi exatamente isso. Na primeira reunião de apresentação do projeto, aquelas imagens lindas feitas em computador, que eu nunca vou chegar a ter capacidade para fazer aquilo, projeto, não sei o quê. E aí vai lá, assim, uma pessoa apresentou para todo mundo, uma pessoa levanta a mão, né? Não preciso dizer quem fui, né? E o piso tátil? Aí eu só senti um movimento de cabeça assim, né? Porque como, né? Um edifício tombado, um ladrilho hidráulico, pinho, não sei, né? Madeira, não sei. E aí eu lá na minha cabeça fico pensando, tá, e o homem chegou à Lua, mas eu não falo essas coisas, né? Eu falo, tá, bom, o homem chegou à Lua. Então eu virei e falei assim, tá bom, mas vamos primeiro estudar, né? Porque você pode fazer com colagem, uma intervenção. Até porque justamente para acessibilidade, para funcionalidade, para usabilidade do prédio, a gente está abrindo paredes, a gente está rompendo o chão e colocando escada rolante. Então, o piso tátil vai ser um grande problema. Então, de uma movimento, eles não tinham pensado, mas eles se abriram. O museu também se abriu, porque tinha esse tabu de que os órgãos de preservação não iam concordar. E os órgãos de preservação concordaram. A gente ainda tem, até para, de novo, fazer justiça, eu não gosto de falar só o sucesso, né? A gente tem algumas retificações que a gente vai ter que fazer, alguns pontos do nosso piso tátil vão precisar de uma intervenção, ser complementados, né? Eles não estão dando conta numa certa área, mas hoje uma boa parte interna, né? Em todas as áreas tem. O que eu estou falando é de alguns segmentos internos, né, que a gente percebeu que talvez a gente devesse ter ampliado um pouquinho mais. Mas a gente percebeu isso com o uso, que as linhas guias de parede não deram conta em concordância, né, com o piso tátil, né? Então achava-se que em determinados lugares o piso tátil poderia parar porque a pessoa usaria a linha guia e a gente está percebendo que não está funcionando tão bem. Mas foi muito interessante esse processo. Então, de novo, né, Denise, até como você falou, há uma abertura, houve um posicionamento político, houve também uma responsabilização, porque a gente tinha que responder para a sociedade que o prédio, né, não podia ter mais esses problemas. E aí é que eu acho que talvez entre um pouco a parte difícil, né? Eu acho que a forma. E aí tem aqui as nossas arquitetas, né? O trabalho aí da Silvia é incrível, né? E tudo mais, conheço. Mas, assim, existe também um processo de que as próprias faculdades de arquitetura, né, a formação, né, desses profissionais, de sensibilizar de que o mundo é pautado pela diversidade, porque às vezes se não fica no mero, eu vou insistir nisso, no mero cumprimento, porque a lei lá no item tal fala, de 15 a 30 graus, seja lá o que for, eu estou inventando aqui. E aí eu olho, eu tenho que falar, espera um pouquinho, que lugar é esse? Onde está, né? Mas e não pela estética, não. É melhor o 30 mesmo, porque isso vai garantir a melhor acessibilidade do que o 15, sei lá, né? Não é só o mínimo, o que pode? Eu não quero uma rampa assim. Então, qual que é o mínimo? O mínimo é X. Aí fica aquela coisa de que é remendado, né? Desculpa, me alonguei, mas eu acho que é isso. Os arquitetos aí têm desafios de abraçar também e ver que. E assim, cada vez que a gente vê, né, o nível, a quantidade de pessoas circulando, né, com suas cadeiras de rodas, com cachorro, com guia, né, que vem, com as suas pessoas cegas.
E na interação, né, falando dessa possibilidade, né, de ter tanta oferta, não dá para numa visita só. Eu deixei de ouvir a Denise. Sim, ficou parada. Sim, Vamos ver se mas deu volta. algum. Sim, Também foi mesmo no tempo, não é? São 7h05. sim, sim. A Valéria tinha a mão no ar, eu e a minha ideia era ainda aceitarmos a pergunta da Valéria e depois Uhum. terminar. Mas acho Vamos ver se a Denise que estou consegue com receio que regressar. tenhamos. Sim, Ou saiu, provavelmente caiu. voltará. Sim, Sim, para podermos ouvir também. vamos ver. Esta questão dos mínimos é muito interessante, não é? Como, Uhum, por que é que não vamos além dos mínimos, se pudermos, não é? Por sim, que é que tem que ser o mínimo? Foi, uhum. claro. E é engraçado também ver que, ou seja, os problemas que nós percebemos aqui no nosso país, nas intervenções, na relação com os projetos e com os arquitetos, não são muito diferentes dos problemas, não é? Que Não existem temos só no problemas com arquitetos, devo Brasil. dizer isso até Ah, porque sim, não, 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 por isso é que eu disse temos muito projetos, boas pronto, não é que experiências com envolvem. arquitetos e depois os Sim, problemas vêm sim, do nosso sim, lado. sim. Olha, Denise está Pronto, a perdemos tentar, a vai Denise. entrar novamente e Tá? podemos ouvir assim Ok. a pergunta Desculpa, gente, caiu da aqui a Valéria. internet Sem do museu. problema. Bem. Pode falar. Então, Denise, eu Sim, ia passar a palavra à Valéria, que ela tem pode a mão passar. no ar. Olá, Valéria. Sim, sim. Olá, oi. Valéria, pode falar. Ah, Nós estamos a ouvir. Se quiser, pode escrever no chat, mas nós não estamos a ouvir. Valéria, tudo bom? Só vindo o nome de dela escrito. Mas a Valéria tem ela ligou o som, mas não estamos a ouvir. Não estamos ouvindo, Valéria. Quer escrever no chat? Vou falar com ela no chat. Acho que não. Acho que a Valéria também não está a Ela vai ouvir. escrever, ela escreveu aqui que Ah, vou tá. Vai escrever, ok, escrever já vi. enquanto isso. Todos ansiosos agora pela pergunta da Valéria, que Sim, está a Sim, ó. ser Ai, que preparada. medo, tá? Aumentou o calor aqui. Vou ser breve. Imagina, pode falar, Valéria, sem problema. Bom, talvez enquanto a Valéria escreve, Denise, houve ali um momento, estava já a terminar, não sei se Tá lembras bom. qual era a ideia final e congelou. Não sei se queres Sim. pegar nisso só Não, para fazer. eu só ia, era mais um caos. Eu sou meio contadora de caos, aprendi com a minha avó. Era só força do hábito, né? Eu gosto de um pouco de ilustrar, porque eu me sinto que me dando vida, né? Porque às vezes fica nas nossas Sim. falas, é óbvio, né? A gente trazer um pouco dessa. Era a questão da quantidade de objetos. Muitas pessoas falavam Uhum, assim, Denise, quando eu olhei a listagem, né, que a gente tinha as fotos, tudo que a gente tinha aqui, nós manejamos com muitos fornecedores, né? uhum, Gente, sim, desconhecida, gente conhecida. E aí uma pessoa me falou assim, mas você não acha que esteticamente vai ficar meio um bric-a-brac, porque vai ter coisa de madeira, coisa de pedra, coisa de resina, coisa. Eu falei assim, mas e o museu não é isso? Porque sim. não é, Em as vez de... exposições nossas, elas são permeadas também pela diversidade tipológica, né? Uhum, sim. Ah, Maria, temos E aqui. é, Então a Maria diz que a nossa conta não dá mais de 1 hora. tá. E então temos E a pergunta aqui da a- Valéria, da sim. Valéria, pode falar aí Consegues enquanto ler entra. no chat uma pergunta de Peraí, ordem bem prática? Eu leio peraí. alto. Lê, por Uma favor. pergunta, uma pergunta de ordem bem prática no momento. Quanto à manutenção das peças táteis, como é que tem sido a Ah, experiência? olha, a gente enfrentou uma questão que é a equipe, né? A gente não tem uma equipe permanente. Então, eu vou dizer para você assim: ela acontece, a gente tem alguns danos, mas está sendo mais tranquilo do que a gente imaginava.
Então, algumas peças era simples questão de se soltar do lugar, né? Porque a gente tem os fios retráteis e tudo mais. Mas algumas, sobretudo as peças de alto relevo, elas têm sofrido um pouco mais. Daí a gente está agora, nesse momento, inclusive, repondo algumas peças, né? Agora, não, realmente, Valéria, todo mundo tinha mais medo, né, do que no final, de fato se concretizou, e a gente agora tem que prever, do mesmo jeito que a gente troca. Assim, eu sou meio prática também nesse sentido, sabe, Valéria? A gente troca lâmpada, a gente troca, né? É parte, a gente precisa começar a ver isso como parte. Fazer exposição é ter vitrine assim, ter luz assado, ter papel assim, é desgastar, é trocar o tátil, assim, tudo com o mesmo tom, sabe? Então, assim, é lógico que a gente tentou também, e isso é uma experiência, eu acho que o museu é um laboratório, se pretende um laboratório, de experimentação mesmo. Que materiais duraram mais, que tipo de problema deu, com quanto tempo. A gente tem uma tabela gerencial de quando a gente teve que fazer determinadas manutenções e que manutenção foi. O vandalismo é muito pequeno. A gente percebe que a maior parte das coisas que tiveram problemas ou porque se soltaram, ou porque tinha uma parte fragilizada, coisas que você vê essa intenção, porque é sutil, mas dá para perceber, que você fala assim, não, é possível. O cara conseguiu soltar esse negocinho aqui, então aí ela falou, tivemos que fazer limitações de longa duração do Museu Histórico Nacional. Tá, resolvi fazer a pergunta. Sim, eu sei, Valéria, a gente também enfrenta. Assim, a gente teve um tempão, não sei, né, quem veio aqui, que nós tivemos que deixar alguns objetos fora da exposição, até voltar a ter a equipe e colocar de novo. A gente assumiu isso. Não ia deixar a coisa estragada lá, mas a gente ia tirar. Então, eu falo que assim, por isso que o meu fundo aqui está no nebuloso, porque eu falo que o lugar de guarda aqui dos táteis, a UTI dos táteis é aqui na minha sala, né? E a gente está num momento feliz que a gente está conseguindo rever esses táteis e fazendo outras coisas. Então, mas é assim, gente. Vou fazer só um último comentário. As primeiras exposições não Uhum, era só colocar objeto em cima de alguma coisa dentro de vitrine. Depois não chegou uhum, alguém que falou: precisa de uma luz de tantos lux, precisa de uma temperatura tal. Não foi isso que o museu foi se transformando de uma coisa de um repositório de coisas para exposições com todos os cuidados de conservação e preservação? A mesma coisa para os táteis e para os materiais que estão na exposição. Simples assim para mim, sabe? Então, se é 100 milhões, vai ser 110, vai ser 105, sei lá, né? Ou então tira de uma lâmpada, tira de um painel e deixa menor para ter, né? Senão a gente fica... Por que sempre arrebenta no lado do público, né? Não pode, né? Por que sempre a pessoa quando diz, é caro? E a lâmpada tal com o lux tal, não é caro? A gente vai deixar esturricar o objeto? Não. Então, para mim, acho que é por isso que eu fui cansando também as pessoas, viu? Porque eu falo essas bom, coisas, entendeu, gente? Eu falo, né? Eu falo assim, Denise, mas eu falo, porque para mim é tão fácil, né? E respeitando, eu super respeito a restauração. Não, acho que vocês entenderam o meu exemplo, por favor. Ora, sim, sim. se para expor um papel tem que ser em tais condições de temperatura, pressão, calor, nananã, em tal, o tátil também, pronto. É difícil. Sim, é também trabalhar a hierarquia aqui, não é? Aquela que falámos no início, transportá-la também para este pensamento sobre os recursos, as verbas, da forma como se olha Sim, para o que é necessário. Muito bem. Então eu acho que terminamos de tá uma bom, forma gente. excelente. Denise, muito obrigado. Eu que agradeço. Havia tanto para falar, mas o tempo passa a voar, não é? Muito Olha, são obrigado, todas, não sei Denise. se tenho todos aí, mas convidados a vir, né, para cá. Não posso trazê-los, mas quando vierem, vamos combinar. Estou à Iremos, iremos. disposição também, por favor, estou à disposição. Se eu puder ser útil, Hugo e Maria, pode passar o meu contato, por favor, fiquem à vontade, estou à disposição. Sei também que a Isabela aqui, a equipe, todo mundo tem muito prazer em Uhum. receber e em conversar, tá bom? Sim. Denise, muito obrigado. Obrigada, Obrigado viu? a todas e a todos que estiveram Obrigada, connosco obrigada. Obrigada aqui. também pela paciência da escuta, quem ficou até agora Foi também. maravilhoso. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigada.